10 fatos surpreendentes da história do Brasil que você não sabia. E aí, pessoal? Preparados para uma viagem alucinante pela história do Brasil? Você sabia que a nossa história é como um brigadeiro? Doce, mas com alguns ingredientes secretos que ninguém te contou? Pois é. A gente aprende na escola sobre a independência, o descobrimento, mas e aqueles babados históricos que nunca são mencionados? Aquelas histórias de fazer a gente cair da cadeira? É sobre isso que vamos falar hoje. Preparei um caldeirão de informações bombásticas, com direito a tretas épicas, reviravoltas inacreditáveis e muito mais. Então, já pega o seu cafezinho, senta aqui comigo e vamos desvendar os mistérios da nossa querida terrinha. Ah, e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nadinha. Segura essa marimba que a primeira bomba já vai explodir. Todo mundo aprendeu na escola que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, certo? Só que a verdade é que o Brasil já era habitado muito antes do Cabral aparecer por aqui. Milhões de indígenas, com culturas e costumes próprios, já viviam nessas terras há milhares de anos. Historiadores acreditam que outros aventureiros, como os vikings, podem ter pisado no Brasil muito antes dos portugueses. Mas por que será que a gente sempre ouviu falar que o Brasil foi descoberto em 1500? Será que alguém queria esconder a história dos povos indígenas? E por falar em história diferente, se liga nesse babado. Quem já ouviu falar da Inconfidência Mineira? Todo mundo lembra do Tiradentes, mas a parada foi muito além de um cara barbudo e seus dentes. Em 1789, um grupo de brasileiros, inspirados pelas revoluções na França e nos Estados Unidos, resolveu que já estava na hora de dar um chega pra lá nos portugueses e ter um Brasil independente. Esses caras, que ficaram conhecidos como inconfidentes, eram tipo os revolucionários da época. Artistas, poetas, intelectuais e, claro, o nosso querido Tiradentes. Eles queriam acabar com a exploração portuguesa, criar uma república e dar um basta nos impostos abusivos. Mas, como toda boa história de novela, a Inconfidência Mineira também teve seus momentos de tensão, traição e reviravolta. Infelizmente, o movimento foi dedurado antes mesmo de começar para valer. A galera foi presa, torturada e, no final das contas, o sonho de independência foi adiado. Triste, né? Mas a história da Inconfidência Mineira não termina como uma derrota, não. Ela serviu de inspiração para outros movimentos de libertação que surgiram depois. Afinal, a chama da liberdade, uma vez acesa, jamais se apaga. E aí, você já tinha parado para pensar na coragem desses caras? Eles realmente colocaram tudo em risco por um Brasil livre. Segura essa marimba porque a próxima história é de virar o jogo. Em 1808, a família real portuguesa fugiu de Napoleão e desembarcou no Brasil. Imagina a cara dos brasileiros naquela época? Gente, o que a realeza portuguesa está fazendo aqui? Trouxeram a Biblioteca Real, obras de arte e muito glamour para o Rio de Janeiro. O Brasil virou o centro das atenções, a economia bombou, a cultura floresceu e o país ganhou um upgrade daqueles. Foi um marco na nossa trajetória como nação. E como será que o Brasil seria hoje? Fica a reflexão. Capítulo 5. A primeira Constituição do Brasil. Uma mistura inusitada. E por falar em Brasil independente depois da independência em 1822, a galera precisava organizar a bagunça, né? Criar um manual de instruções para o novo país. Foi aí que, em 1824, Dom Pedro I, com aquela moral de eu que mando nessa bagaça, resolveu promulgar a primeira Constituição brasileira. E essa Constituição, meus amigos, era um verdadeiro mix de ideias. Ela estabelecia o Brasil como uma monarquia constitucional, ou seja, o imperador ainda mandava, mas tinha que seguir algumas regrinhas. Só que tinha um detalhe: o tal poder moderador, que dava ao Dom Pedro I um poderzão extra, tipo um coringa que ele podia usar quando bem entendesse. Imagina a confusão. Era um passo para frente, com a criação de um sistema político mais estruturado, e um passo para trás, com o imperador ainda dando as cartas. Essa mistura inusitada de modernidade e tradição marcou o início do Brasil independente.
A primeira Constituição brasileira é um reflexo da nossa história, um caldeirão de influências que moldaram o país. Capítulo 6. A Guerra do Paraguai. Uma cicatriz na América do Sul. A Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, foi um dos conflitos mais sangrentos da América do Sul. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, todos enfiados numa guerra devastadora. O Paraguai, liderado por Solano Lopes, foi praticamente destruído. Uma tragédia que deixou cicatrizes profundas no povo paraguaio. E o Brasil? Saiu vencedor, mas a um custo altíssimo. Milhares de vidas perdidas e uma economia abalada. Capítulo 7. A abolição da escravidão. Uma luta de séculos. A abolição da escravidão no Brasil é um dos capítulos mais importantes da nossa história. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão. Um momento histórico. Mas a luta pela abolição durou séculos. Gerações de pessoas escravizadas lutaram bravamente por liberdade. E os abolicionistas arriscaram tudo para dar voz aos oprimidos. A abolição foi um marco, mas a luta por igualdade racial continua. E aí, galera? Lembram do Dom Pedro II, o último imperador do Brasil? Pois é, em 1889 ele foi convidado a se retirar do poder. Foi assim que, de forma relativamente pacífica, o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república. A proclamação da República foi um marco na nossa história, mas a verdade é que muita gente nem entendeu direito o que estava acontecendo. Imagina só, você acorda em um dia e descobre que o país mudou de regime político. Foi um baque total. A galera estava cansada da monarquia, queria algo novo, diferente. A República representava a esperança de um futuro melhor, com mais liberdade, igualdade e oportunidades para todos. Pelo menos era o que prometiam, né? Mas a mudança de regime não foi só alegria, não. A proclamação da República também gerou muitas incertezas e desafios. Afinal, construir uma república do zero não é fácil, né? Mas foi um novo começo para o Brasil. Capítulo 9. O ciclo do café. O ouro verde que moveu o Brasil. E por falar em desafios, vocês sabiam que o Brasil já foi o maior produtor de café do mundo? Pois é. O café, nosso querido ouro verde, foi responsável por uma verdadeira revolução na economia brasileira no século XIX e início do século XX. As plantações de café se espalharam pelo país, gerando empregos, riqueza e desenvolvimento. Cidades inteiras surgiram em torno do café, como São Paulo, que se tornou um dos maiores centros urbanos do mundo. Mas essa riqueza toda tinha um preço: a exploração dos trabalhadores, muitos deles imigrantes europeus que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. A vida nas fazendas de café era dura, e muitos trabalhadores enfrentavam condições precárias de trabalho. Apesar dos problemas, o ciclo do café foi fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Foi nesse período que o país se modernizou, construiu ferrovias, portos e indústrias. O café, sem dúvidas, deixou sua marca na nossa história. Capítulo 10. A Revolução de 1930. O fim da República Velha. E a aventura continua. Em 1930, o Brasil passou por mais uma reviravolta política, a Revolução de 1930. Liderada por Getúlio Vargas, essa revolução pôs fim à República Velha, um período marcado por oligarquias e desigualdades sociais. Getúlio Vargas, uma figura controversa na história do Brasil, assumiu o poder prometendo mudanças radicais. E ele não estava de brincadeira. Vargas implementou uma série de reformas políticas e econômicas que transformaram o país. A Era Vargas, como ficou conhecido esse período, foi marcada por avanços sociais, como a criação das leis trabalhistas, mas também por autoritarismo e centralização de poder. Vargas era um líder carismático, mas também um político ambicioso, que não media esforços para se manter no poder. A Revolução de 1930 foi um marco na história do Brasil, um divisor de águas que moldou o país que conhecemos hoje. E aí, o que você acha da Era Vargas? Um período de avanços ou retrocessos? Capítulo 11.
O golpe militar de 1964. Uma ditadura que marcou o Brasil. E a montanha-russa da história brasileira não para. Em 1964, o Brasil mergulhou em um período sombrio, a ditadura militar. Um golpe de Estado derrubou o presidente João Goulart, dando início a 21 anos de regime militar. A ditadura foi um período de repressão, censura e violação dos direitos humanos. Milhares de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas pelo regime militar. Um capítulo triste e vergonhoso da nossa história. Mas a ditadura não se resumiu à repressão. O regime militar também foi responsável por um período de crescimento econômico, conhecido como milagre econômico. No entanto, esse crescimento veio acompanhado de aumento da dívida externa e desigualdade social. A ditadura militar deixou marcas profundas na sociedade brasileira. As feridas desse período ainda não cicatrizaram totalmente. É nosso dever lembrar e lutar para que essa história nunca se repita. E aí, o que você acha? Como podemos evitar que isso aconteça de novo? E aí, galera? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre a história do nosso Brasilzão? Deu para ver que não faltam histórias para contar, né? De norte a sul, o Brasil é um país com um passado rico, cheio de reviravoltas, desafios e superação. A gente já foi colônia, monarquia, república, já passamos por ditaduras, revoluções e tudo mais que tem direito. E mesmo com todas as dificuldades, o povo brasileiro nunca desistiu de lutar por um futuro melhor. É importante conhecer a nossa história, aprender com os erros do passado e celebrar as nossas conquistas. Só assim poderemos construir um futuro mais justo e igualitário para todos. E aí, qual dos fatos que a gente viu hoje te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários.